Eu sou o Lucas Bigodinho, sou cofundador da Escola Beta e sou nômade digital há 5 anos. Eu já viajei por mais de 50 países morando neles. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar os 5 principais passos que você precisa tomar antes de virar um nômade digital, quando você ainda está no Brasil e está se preparando para ter esse novo estilo de vida. Começando pelo passo número 1, que é ter uma fonte de renda online. Galera, ganhar dinheiro online é a base de toda a vida de um nômade digital. É ela que vai te diferenciar de ser um mochileiro para um nômade. A primeira vez que eu me joguei no mundo foi logo depois da faculdade. Eu tinha economizado dinheiro uns 5 anos e parti para um mochilão. Eu fiquei 12 meses viajando o mundo com um orçamento de mais ou menos uns 4 mil por mês. Quando você é mochileiro, você geralmente fica em hostel, faz voluntariado, você está sempre pensando em como economizar dinheiro para sua viagem durar mais e também como aproveitar, como turistar, como se divertir, como ir para festas. É completamente diferente da vida de um nômade digital. Você está trabalhando e você curte, obviamente, você aproveita, você conhece os lugares, mas o seu principal foco precisa ser ter uma fonte de renda online e aumentar essa fonte. E aí é muito importante dizer que você não precisa estar ganhando muito para começar a sua vida como nômade digital. Tem inúmeros países no mundo que sim, eles são mais caros que o Brasil, mas tem vários países que são mais baratos que o Brasil. Sudeste Asiático, por exemplo, na própria América do Sul, América Central. Hoje em dia, em 2025, ganhando de 5 a 6 mil reais por mês online, você já consegue iniciar a sua vida como nômade digital. Óbvio, em alguns países vai ficar inviável você ter uma vida confortável com isso, mas em outros é completamente possível. Por que não começar por esses e depois, à medida que você vai ganhando mais dinheiro, você vai ou melhorando o seu padrão de vida nesses países ou começando a descobrir novos destinos, onde o real é mais valorizado, etc. Hoje em dia tem 3 principais modalidades de trabalho online. Tem quando você trabalha para outras pessoas, que são aquelas pessoas que têm contratos fixos com empresas que deixam você trabalhar remotamente. Tem também as pessoas que são freelancers. E tem também as pessoas que trabalham para si mesmas, aquelas que têm os seus negócios digitais. Sendo bem sincero, dentro da Beta a gente acredita que você não consegue ser totalmente livre se você está trabalhando para alguém. São vários exemplos de pessoas que às vezes têm um contrato com uma empresa lá nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Europa, e aí não consegue ir para a Ásia, por exemplo, ou tem que enganar o chefe, ou tem que virar à noite para poder cumprir com o horário comercial. Só que no caso de freelancers, que é a segunda opção, muitas vezes a galera não consegue receber o suficiente para poder entrar em novos patamares e conseguir ir para países diferentes e ter um nível de faturamento maior. Isso você só consegue mesmo ter a liberdade financeira, mas também ter mais tempo para organizar a sua rotina quando você tem um negócio digital. Um negócio onde você consegue crescer, ser bem remunerado, contratar outras pessoas, e é isso que a gente acredita dentro da Beta. Se você ainda não tem uma fonte de renda online e quer começar da maneira certa, né, que é criando um negócio digital do zero, mesmo sem saber nada, na Beta a gente te ensina tudo o que você precisa para isso. Se você tem interesse, aqui no vídeo tem um link na descrição e também tem aqui no QR Code, você pode agendar um papo com alguém da minha equipe para a gente te apresentar a escola, conhecer um pouco mais do seu perfil e te apresentar as possíveis carreiras que você pode ter dentro do mercado digital. É gratuito, agenda um bate-papo que a gente vai te conhecer e te mostrar como entrar dentro desse mercado. O passo 2 que você precisa tomar antes de se tornar um nômade digital é reduzir as amarras. Galera, liberdade não combina com nenhum vínculo financeiro ou físico que você tem aqui no Brasil. Por isso que é importante que, uma vez que você já tem uma fonte de renda online, você comece a reduzir todos aqueles nós que você tem com coisas dentro do país onde você está. Então, por exemplo, cancelar todos os contratos que você tem. Aluguel, academia, TV, internet. Você precisa paralisar isso porque todos esses gastos você vai passar a ter nas suas viagens. Não tem por que você ficar pagando aluguel no seu país quando você vai precisar pagar para um Airbnb, para um hotel, para um hostel. Ou contrato de TV. O único contrato que eu recomendo que você continue é o contrato de celular. Mas aí eu recomendo que você coloque no plano mais barato possível, mas naquele que se você continuar pagando, eles não vão cortar a sua linha. Eu já vi acontecer com muito nômade digital, que às vezes deixa de pagar a fatura do celular e acaba perdendo o número do WhatsApp, isso é uma baita dor de cabeça. Então esse é o único contrato que você vai querer manter, mas reduzir bastante o valor. Outra coisa é vender os itens que você não vai usar. Então, carro, às vezes tem gente que tem casa e não quer deixar alugando. Assim, uma das principais coisas é que quanto mais amarras você reduz, e aí dessas coisas físicas, se você planeja virar nômade digital por anos, não tem por que você às vezes manter um carro, uma moto. Óbvio, isso é uma decisão super pessoal, mas eu vejo que várias pessoas não fazem isso e acabam se arrependendo, porque muito melhor é você ter esse dinheiro para usar nessas experiências e depois, se um dia você decidir voltar e se estabelecer, você compra essas coisas de novo. E aí tem mais 2 detalhes dentro desse tópico de reduzir amarras. O primeiro deles é deixar o seu chip de celular com alguém. Várias operações, ainda mais para quem está no Brasil. Se você está fora do Brasil, não tem problema. Talvez no seu país funcione da mesma forma. Você precisa receber um SMS para conseguir concluir. Por exemplo, você vai assinar um documento no Gov.br. Você precisa receber um SMS. Às vezes você pede acesso a uma conta, precisa receber um SMS.
você não vai conseguir fazer isso de fora do Brasil. E ter um SMS brasileiro fora do Brasil também não adianta de nada. Você vai conseguir usar o WhatsApp e outras coisas sem o SMS. Então eu recomendo que você deixe o seu chip de celular com alguém de confiança no seu país de origem. E por fim, deixar uma procuração com alguém de confiança. Hoje todos os meus familiares mais próximos têm uma procuração com o meu nome, para se eles precisarem assinar alguma coisa, não precisar voltar para o Brasil só para fazer isso. Eu recomendo que você faça o mesmo. E esse é o segundo tópico de reduzir as amarras. Agora vem um terceiro, que é documentação. Muita gente acha que você precisa de muita coisa resolvida de documentação para se tornar um nômade digital. Isso não é verdade. É muito simples o que você precisa antes de sair do Brasil. A primeira coisa é ter um passaporte válido por no mínimo 6 meses. Eu recomendo que você faça um passaporte novo, se ele não tiver ali, se ele for vencer a validade em 2 anos, tá? É muito bom você ter um passaporte com uma validade alta, porque vários países você não pode entrar se eles veem que a validade é menor de 6 meses ali, que ela vai expirar em 6 meses. E também você precisa ter várias páginas de passaporte também para receber os carimbos. Ah, Lucas, o meu passaporte ainda tem uma validade de anos, mas eu tô com poucas páginas. Não tem problema, você consegue fazer passaporte novo nas embaixadas do Brasil de diferentes países. Talvez seja mais caro do que fazer no próprio Brasil, mas se é o caso, não tem problema. Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem é ter uma cópia de todos os seus documentos essenciais, certidão de nascimento, identidade, outros principais documentos, e ter tudo isso num drive. Você faz um upload para uma nuvem, porque pode ser que você precise e você não vai carregar todos esses documentos com você. Outra coisa importante é ter a cópia do seu passaporte também numa nuvem. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu estava na Itália. Eu geralmente não saio na rua com o meu passaporte. Eu deixo ele no hotel para não perder, ser roubado, esse tipo de coisa. E aí alguns policiais me pararam e pararam meu irmão. A gente estava andando, gravando no meio do dia e pediram um passaporte. Eu não tinha, mas eu tinha uma cópia dele. Tava lá para eu mostrar para ele. E só isso já foi suficiente para eles se liberarem a gente e deixar a gente andar. Então é muito importante fazer a cópia de tudo. Outra coisa muito importante, aí é o último item, é você ter um seguro saúde e de viagem, que seja válido em diferentes lugares do mundo. Tem alguns seguros específicos para nômades digitais, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns que você pode usar, mas isso é imprescindível. Primeiro que tem alguns países que você só entra com seguro saúde. Por exemplo, a União Europeia inteira, né? Os países do espaço Schengen, que são vários países que têm um acordo comum na Europa para você viajar livremente entre eles. Você só entra com seguro saúde. Segundo, que você não vai querer que algo aconteça com você lá fora e você ainda tem que pagar o hospital. Um exemplo pessoal, eu fui para as Filipinas há vários anos atrás, eu tive uma infecção, eu tomei um suco lá que eles colocaram gelo e deve ter sido feito com água da pia e eu fui parar no hospital. Eu fui internado, eu passei 5 dias no hospital. A conta foi mais de $5.000 na época. Hoje, fazendo a conversão para o real, daria mais ou menos uns R$30 mil e eu estava viajando como mochileiro na época. Isso ia cortar quase o orçamento que eu tinha inteiro para o semestre. Então assim, se eu não tivesse, eu estava ferrado. Eu realmente recomendo, se você não pegar um dos que eu recomendar, pegue qualquer outro, mas não saia do Brasil para ser um nômade digital sem um seguro viagem e saúde. E por fim, o último item é a sua carteira de vacinação internacional. Isso você precisa ter também. Em alguns países, como por exemplo a Tailândia, você precisa ter vacina de febre amarela para entrar na Tailândia. Então é essencial que você, enquanto você está no Brasil, você veja se toda a sua vacinação está em dia e atualize a sua carteira de vacinação para internacional e leve ela com você. Isso pode ser que seja pedido. Na maioria dos países você não vai ser pedido isso, mas se algum país pedir e você não tiver, você vai ser impedido de entrar nesse país. E muitas vezes, até a própria companhia aérea, na hora antes de embarcar, eles já vão te pedir. Se você não tiver, você nem embarca no avião. Para as pessoas que dirigem e gostam de dirigir, alugar carro fora, você também pode pegar o PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. É um documento que você tira, você paga aqui no Brasil e ele já te dá o benefício de poder dirigir, alugar carro, moto em vários outros lugares no mundo. Então, assim a gente fecha os documentos que são necessários você ter antes de sair para a sua jornada como nômade digital. O quarto passo é a reserva financeira. Você precisa ter a sua vida financeira resolvida. Um nômade que não é organizado vira um mochileiro endividado. Isso tudo começa com a sua reserva financeira. Eu recomendo que você tenha uma reserva de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais para qualquer emergência, qualquer coisa que vier a acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje você ganha R$6 mil por mês online e você quer começar a viajar pelo Sudeste Asiático, pela América Central. Eu recomendo que você tenha pelo menos 3 vezes isso, ou seja, R$18 mil a R$36 mil. Você também não precisa economizar 100, 150 mil reais para começar a viajar, não precisa de tudo isso. Tendo essa reserva, você já tem uma emergência para se você precisar voltar para o Brasil, acontece alguma coisa, você precisa fazer um gasto a mais, ou comprar uma passagem mais cara, ou você perde algum item, sei lá, o seu notebook quebra,
quebra, você tem um dinheiro ali em reserva para poder fazer esses pagamentos e compras. Então, pelo menos 3 meses, no ideal, 6 meses de reserva para frente. E óbvio, isso vai depender dos seus gastos mensais. Tem pessoas que já estão com estilo de vida e estão acostumadas a gastar talvez 10 mil reais por mês, outras 6, outras 4. Isso vai depender do seu gasto e é muito importante que você escolha um país para começar que está de acordo com os seus gastos e com o estilo de vida que você quer ter. E Lucas, onde que eu deixo esse dinheiro? Você tem duas opções. Você pode deixar na sua conta brasileira ou também deixar uma parte desse dinheiro numa conta digital internacional. E aí hoje tem duas grandes no mercado que dominam basicamente os clientes brasileiros, que são a Nomad e a Wise. Eu recomendo que você tenha conta nas duas, porque se você tiver problema com qualquer uma delas, você usa outra. E você sempre vai comprar a moeda na que está mais valendo. Essas contas digitais você não paga nenhuma taxa para abrir e elas geralmente têm taxas e cotações muito mais baratas para você fazer remessa em moeda estrangeira, mais barata do que os bancos tradicionais. Então o que eu recomendo que você faça agora é abre uma conta nas duas e aí muito importante para o que eu vou falar agora. Peça o cartão físico das duas e também o seu cartão de crédito internacional do banco que você usa. Quando você está viajando, pode ser que aconteça, que não já vi acontecendo com muita gente, que você perde um cartão ou que você esquece um cartão na máquina, alguma coisa acontece. Quando você está viajando só com um cartão, se você perde ele, você não vai mais ter cartão para poder sacar dinheiro. Tem vários lugares no mundo onde você paga tudo ali com celular, com Apple Pay, com o próprio cartão que você tem digital. Mas tem muito lugar do mundo que você precisa de dinheiro físico para viajar. E nesses lugares você vai precisar sacar dinheiro. Então é importante que você tenha mais de um cartão físico, que você possa sacar dinheiro lá fora e que você deixe ele em lugares separados. Então deixa um na sua carteira e outro na mochila, ou deixa um na mala e o outro ali na sua pochete, para se acontecer alguma coisa com o cartão, você ter o outro ali de reserva. Agora a gente vai para o quinto passo, mas antes de começar ele, se você gostou e aprendeu alguma coisa aqui com esse conteúdo até agora, se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque a gente sempre vai liberar todas as semanas conteúdo gratuito sobre nomadismo digital e sobre trabalho online. Então se você quer aprender de graça com a gente, se inscreve para não perder nenhum vídeo. O quinto passo é escolher estrategicamente o seu primeiro país. No final das contas, a sua vida como nômade digital começa quando você embarca no voo do seu país e vai para outro lugar. Essa primeira escolha, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas ficam querendo planejar 6, 12 meses na frente, para quais países que eu vou. Você só precisa decidir o primeiro destino. E dali as coisas vão acontecer. Às vezes você gosta mais e quer ficar, ou você não gosta tanto e já quer ir para o próximo, não tem problema. Mas esse primeiro país, ele precisa ser estratégico e você precisa considerar várias coisas aí. A primeira delas é fuso horário. Se você trabalha para alguém, se você trabalha em um horário comercial de algum país, você vai querer escolher um outro país que esteja pelo menos ali num fuso que seja aceitável. Eu já conheci gente que às vezes estava na Tailândia trabalhando em contratos presos com empresas para o outro lado do mundo e tinham que ficar virando noite para poder atender o horário comercial. Isso vai de cada um, mas não é o cenário ideal. Outra coisa é você escolher um lugar que seja seguro, tranquilo e que, na minha visão, seja mais barato do que o que você pode pagar naquele momento. É sempre bom a gente começar num lugar mais barato para ter mais segurança e entendendo como a vida nômade funciona. Tem vários lugares para isso, inclusive eu fiz um vídeo com os 3 principais destinos que eu acredito que são ideais para nômades digitais. Tá o link deles aqui, você pode acessar. Mas no final das contas, é importante, ainda mais nesse início, quando você vai cometer alguns erros, que você esteja num lugar onde é barato errar. E aí tem outras coisas também que você pode considerar. É óbvio, né? Tem gente que gosta mais de natureza, tem gente que gosta mais de festa, mas eu vejo que um dos principais diferenciais é entender se o lugar onde você está indo tem uma comunidade de nômade digital. Isso muda completamente a experiência. Hoje tem vários lugares do mundo que eles estão servindo como polos de nômades digitais em diferentes lugares do mundo. E eu vou deixar uma dica de site aqui para você entender um pouco desses lugares. É o nomadlist.com. Ele é um dos vários sites que existem hoje, onde a própria comunidade nômade faz reviews, avaliações de diferentes cidades pelo mundo. Lá já dá para você ter uma ideia de como a comunidade nômade funciona nesses lugares, como a segurança, conectividade, preços, entre várias outras coisas. Eu particularmente acredito que a melhor região do mundo para você começar como nômade digital é o Sudeste Asiático. Preços bons, natureza, as coisas funcionam bem, facilidade, festas boas, comida deliciosa e tem uma comunidade nômade ascendente, ou seja, tem muita gente de diferentes lugares do mundo que também está trabalhando online, que você vai ter ideias para trocar, coisas para vivenciar. E é isso, no final das contas, que vale a pena, né? Conhecer gente que partilha dos mesmos pensamentos que você e que você vai conseguir construir histórias em conjunto. Fazendo todos esses 5 passos que eu falei aqui, se você completar todas essas 5 coisas, com certeza o seu início para a vida nômade está garantido, está tranquilo e você vai ter muita experiência boa pela frente. Se você gostou do vídeo, não sai desse canal, tem vários outros conteúdos para você e a gente se vê no próximo. Valeu!